Continuando o nosso assunto sobre o maior pregador da história, nós iremos para nosso segundo texto agora. Jesus é o pregador mais convincente da história, certo? Então, nós iremos continuar. Vou ler algum versículo e outros não. Vamos para ganhar tempo aqui. Vejamos então o que está escrito. A mensagem que Jesus pregava convencia todas as pessoas. Veja isso, a mensagem que Jesus pregava convencia todas as pessoas. Em Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 28 e 29, quando Jesus acabou de pregar o seu maior famoso sermão, o Sermão do Monte, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto o ensinava com autoridade e não como os escribas. Vejam, Jesus, o maior pregador, mais convincente da história. Então, a Bíblia está dizendo aqui que quando Jesus pregava, ele convencia os contradizentes. Quando Jesus pregava, ele convencia as pessoas pela sua pregação. Por que Jesus convencia as pessoas com a sua pregação? Porque existia uma lógica na pregação de Jesus. Nós vemos alguém que diz que são pregadores, não é todos, não estou generalizando, não é todas as pessoas que façam isso, mas tem pessoas que ele começa a pregar e ele quer trazer aquele avivamento que ele é passageiro, que se chama de emoções. E emoções não traz edificação. Agora, Jesus, como sendo o pregador mais convincente do mundo, ele pregava com convicção. Por isso que as pessoas admiravam a sua pregação, porque Jesus pregava, ele sabia o que ele pregava e para como ele pregava. Então ele pregava aquilo que ele tinha certeza do que ele estava fazendo. É diferente de alguns que pregam e não sabem o que faz. Promete aquilo que não tem. Fala aquilo que vai fazer e não consegue, porque não tem como fazer. Jesus não. Jesus, se ele falava que ia acontecer, acontecia. Se ele falava que ia fazer, ele fazia. Então Jesus, ele pregava com autoridade e não como os escribas. Os escribas não tinham autoridade para pregar como Jesus, porque os escribas, eles estavam simplesmente no seu ritual, eles tinham o seu ritual e talvez, quem sabe, não conseguia nem mesmo viver o seu ritual. É aquela história que as pessoas usam dizer, coloca a carga sobre os outros e ele mesmo não carrega a carga. Mas Jesus não, Jesus foi um pregador diferente, ele convencia as pessoas porque Jesus sabia o que ele pregava, ele sabia o que ele falava. Jesus, ele falava no íntimo, na alma. Por isso Jesus pregava com ousadia, pregava com autoridade, pregava com sabedoria, pregava com ciência, pregava com convicção, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus pregava dentro da razão, que era aquilo que o homem precisava ouvir. Não era simplesmente uma emoção passageira. Não era isso que Jesus pregava. Jesus pregava com autoridade. Jesus pregava com ousadia. Jesus pregava com convicção. Jesus pregava aquilo que ele era, porque ele é o maior pregador do mundo. Então a Bíblia está dizendo aqui que quando Jesus pregava, as pessoas ficavam admiradas da sua pregação. Entende? A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Está vendo? A doutrina de Jesus era a doutrina real e verdadeira, porque ele é o pregador mais convincente do mundo. Entendeu? Por isso as pessoas admiravam quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, ele era admirado pelas pessoas, porque as pessoas viam em Jesus aquilo que eles não conseguiam ver em outras pessoas. É o que Jesus quer, que o povo que chama pelo seu nome se apresentasse.
e fizesse o papel que Jesus fez. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo nos nossos dias. Não estou generalizando, de outra vez falo, existe alguém que ele faz de tudo para que ele se comporta bem e está dentro da doutrina de Jesus. Porém, são para poucos, certo? Então, aqui a Bíblia está nos revelando que Jesus pregava com autoridade, Jesus pregava com aquilo que ele sabia o que a pessoa precisava, é a certeza da sua pregação, porque ele era o maior pregador e que convencia as pessoas por causa que as pessoas ouviam o que Jesus falava e eles entendiam o que Jesus falava porque realmente era aquilo que ele precisava ouvir. Então, por isso a Bíblia diz que Jesus, ele é o maior pregador do mundo, o mais convincente da história. A pregação de Jesus possuía muita graça e unção. Olha lá, veja a diferença que a Bíblia está dizendo. Em Lucas, capítulo de número 4, e o versículo de número 22, Lucas escreve que todos lhes dava testemunho e se maravilhava da palavra de graça que saía da sua boca. Olha aí, o que a Bíblia está revelando para nós aqui sobre como era a pregação de Jesus. A pregação de Jesus possuía muita graça e muita unção. Por isso é que a pregação de Jesus, ela era diferenciada de quem prega sem unção e sem poder. Vejamos o que a Bíblia está nos revelando aqui. Lucas capítulo de número 4 e o versículo de número 22. Vamos agora para esta palavra. E todos lhe davam testemunho e maravilhava da sua palavra que saía da sua boca e dizia: não é este o filho de José? Olha aí, o povo ouvia quando Jesus pregava e eles diziam, eles maravilhavam, eles davam testemunho daquilo que Jesus fazia. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ele disse: mas não é esse aí o filho de José? Na realidade todos sabem que José não era pai de Jesus, não é verdade? Mas não vou entrar em detalhe, mas para o outro lado você vai entender o que a Bíblia diz. Se você já leu a Bíblia, se você está na igreja, você conhece algo, então eu acho que dá para entender. E se alguém tem dúvida, depois manda um comentário que eu respondo para vocês. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós a respeito da pregação de Jesus. Veja aí que a Bíblia está dizendo que Jesus pregava com muita graça e muita unção. O que saía da boca de Jesus saía palavras de vida, palavras convincentes, palavra de mudança, palavra de transformação. O que saía da boca de Jesus era com unção. O que saía da boca de Jesus tinha poder. O que saía da boca de Jesus era aquilo que os homens realmente precisavam ouvi-la, porque Jesus é o maior pregador do mundo e ele pregava com graça e pregava com unção. Por isso eles admiravam da sua palavra e testemunhava a respeito de Jesus, porque da boca de Jesus saía muita unção. Glória a Deus. Continuamos. A pregação de Jesus era aplicada de sabedoria, olha aí, milagres, portanto, das pessoas ficar perguntando: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilha por suas mãos? Nós vamos ler também esse versículo que está aqui no livro, no Evangelho de Marcos. Vamos entender aqui Marcos capítulo 6, versículo de número 2. O que está escrito aqui? Marcos 6, versículo 2, está escrito assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muito ouvindo se admirava, dizendo: de onde vem
estas coisas, e que sabedoria é esta, e que lhe faz, que lhe foi dada, e como se faz tais maravilha por suas mãos. Olha aí, agora Jesus, ele começa a pregar, e Jesus chegou no sábado, e ele começou a pregar no sábado na sinagoga. E todos que estavam ouvindo a Jesus pregar na sinagoga, a Bíblia está dizendo aqui que ele, ouvindo, eles admiravam da pregação de Jesus, e eles diziam de onde que ele conseguiu isso, como que ele tem essa sabedoria, de onde veio, e que milagre que ele faz. Olha, onde ele põe a sua mão acontece alguma coisa, entendeu? Por quê? Porque Jesus, ele é o pregador mais convincente da história, porque Jesus, ele pregava com vida, Jesus pregava com convicção, Jesus pregava e ele fazia acontecer, porque ele é o mais pregador, mais sábio do mundo, e ele é o pregador mais convincente do mundo. Por isso que as pessoas se admiravam das mensagens de Jesus, as pessoas ficavam parado, prostrado, e eles perguntavam: por que será que ele prega assim? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa sabedoria? Por que ele prega dessa forma? Porque Jesus, ele é a própria sabedoria e a ciência. Por isso que Jesus é o maior pregador da história, o mais sábio da história, o mais convincente da história, porque Jesus, ele é a própria sabedoria e a própria ciência. Já li aqui para vocês. Por isso que a mensagem de Jesus era diferente. A pregação de Jesus atingia todas as classes de pessoa. Veja bem como Jesus pregava. Agora vamos ver aqui algo que vê se você consegue entender, tá? Então vamos ver 3 mensagens aqui que Jesus pregava para 3 tipos de pessoa. Vamos entender aqui o que a Bíblia está dizendo. A pregação de Jesus atingia todas as classes de pessoa. Para os agricultores, ele ensinava sobre o semeador, o joio, o trigo, o grão de mostarda, vinha e figueira e videira. Veja isso. Para os agricultores, Jesus falava, ensinava sobre frutos, certo? Porque eles estavam na agricultura. Então, se eles eram o homem do campo, então Jesus falava para eles sobre fruto, sobre aquilo que eles precisavam aprender. Então Jesus ensinava sobre isso. É uma das mensagens em que Jesus pregava para essa classe de pessoas. São 3 classes aqui que nós vamos ver agora. Então, para a primeira classe, ele pregava sobre fruto. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Então, ele falava sobre o semeador, sobre joio, ele falava sobre o trigo, sobre o grão, sobre a mostarda, sobre a vinha, sobre a figueira e sobre a videira. Está em Mateus capítulo 3, versículo 1.